3 livros que podem mudar a sua vida. E esses livros não vão só mudar a sua vida em termos de investimento, mas como você provavelmente olha para o dinheiro e para as coisas ao seu redor. E no final, eu vou deixar um quarto livro como bônus. Vamos direto ao assunto. Primeiro livro que eu recomendo, seja você um empregado, seja você começando, saindo da faculdade, seja você uma pessoa que já passou dos 40, dos 50 e até dos 60 anos. Não existe idade para ler nenhum desses 3 livros que eu vou recomendar. Claro que isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma recomendação de leitura. E esses livros foram escolhidos a dedo para que você, inclusive, possa, com eles, mudar de vida. Bora lá, primeiro livro. Quem pensa, enriquece. O grande livro do Napoleão Hill. É um livro grande, você encontra ele em áudio, você encontra diversas edições, você encontra diversas versões, é considerado um clássico. E nesse livro, você vai ter, como é que eu posso dizer? Elementos práticos que você pode aplicar, seja você um empregado, seja você um dono de negócio, seja você um gerente, um diretor, enfim. Quem pensa, enriquece. Basicamente, a história do Napoleão Hill começa quando ele e o irmão entram na faculdade e eles precisam de uma forma manter essa faculdade, pagar os custos dessa faculdade. E a ideia que eles têm é buscar empresários, pessoas de sucesso que se tornaram milionários na época e escrever artigos e vender esses artigos para jornais ou publicá-los em troca de publicidade. Então, assim ele descreve como o começo da sua jornada. Num determinado momento, ele encontra Andrew Carnegie, que era um dos homens mais ricos, se não o mais rico de sua época. Então, se você hoje está acostumado com Elon Musk, com Bill Gates, com Mark Zuckerberg, Andrew Carnegie, o escocês que migrou para a América, era um desses caras que começou pobre e se tornou bilionário. Algumas pessoas dizem que se ele vivesse hoje, ele teria o equivalente a 200, 300 trilhões de dólares, para você ter o nível. E aí existem algumas controvérsias, eu não quero entrar nelas, mas ao longo da sua vida ele começa a perceber os padrões dos milionários. O que eles faziam para se tornarem milionários. Então ele narra encontros com Thomas Edison, Henry Ford e muitos outros. É um livro muito legal, é um livro muito interessante e não é um livro para que você leia uma vez só. Pelo contrário, o ideal é que você leia ele de tempos em tempos e nessas leituras é inclusive aconselhável que você encontre outras pessoas que têm propósitos e talvez padrões de vida parecidos com o seu, ou até acima do seu, e que leiam o livro com você, como se fosse um clube do livro, para que vocês troquem ideias. E não leiam, inclusive o autor fala isso numa das introduções, mais do que um capítulo por dia. Você pode dividir o livro em semanas e talvez ler um capítulo, discutir, reler, voltar, esclarecer alguns pontos. Então, o primeiro livro dessa lista, Quem Pensa, Enriquece. Segundo livro, e esse sim já é um livro que vai tratar de investimento, que vai tratar de mentalidade de investidor, e existem outros parecidos, mas esse eu acho que é uma das leituras obrigatórias. É um livro que condensa, talvez, não intencionalmente, mas de certa forma condensa diversos outros autores, que é Os Segredos da Mente Milionária. Você também encontra em edição em papel, Kindle, audiolivro e assim por diante. É um livro para você ler e reler também de tempos em tempos. Ele vai te mostrar como uma mentalidade milionária versus uma mentalidade de escassez vai determinar o seu sucesso não só nos investimentos, mas em vários aspectos da sua vida. Então, Segredos da Mente Milionária. Segunda indicação de livro,
altamente recomendável, leitura gostosa, um livrinho curtinho, pequenininho, fácil de encontrar. Você encontra não só em português, como em inglês. Muito fácil, um livro relativamente barato, que vale muito a pena ser lido. E o terceiro, de novo, ele vale para quem está começando, está fazendo faculdade, para quem trabalha para outra pessoa, para quem é gerente, diretor, para quem tem o próprio negócio. Esse é um livro que pode ser aplicado nos negócios, mas também pode ser aplicado na vida. Por muitos anos foi meu livro de cabeceira. Eu trabalhei em várias startups, negócios que começaram do zero e eu precisava fazer esses negócios decolarem em 6 meses, 1 ano. Conheci pessoas do Vale do Silício e tudo mais, mas esse é o livro-chave, A Startup Enxuta. Excelente livro que vale não só para negócios, mas vale também para a sua vida. É uma mudança de mentalidade. A partir do momento que você entende os conceitos da startup enxuta, você pode aplicar isso para o seu emprego, para o seu negócio, para a sua vida. E eu fazia até compras do mercado com a metodologia desse livro. O que eu preciso comprar nesse mercado? Qual é o MVP? O conceito de MVP não nasceu desse livro, mas ele é muito explorado e explicado em detalhes. Você vai encontrar informações de grandes corporações, como a Toyota, por exemplo, que saiu de uma pequena fábrica de tecelagem e se tornou a maior montadora do mundo na atualidade. Excelente livro, altamente recomendável. Ele vai te ajudar nos negócios, ele vai te ajudar nos investimentos, ele vai até te ajudar nos relacionamentos. Fantástico livro, e você vai ver que a sua vida vai se tornar muito mais simples e eficiente com esse livro. Outros livros, minimalismo, as leis da simplicidade, você pode trocar todos eles pela Startup Enxuta. E agora eu quero dar um bônus, o livro mais importante de todos. E eu não quero que, se você não acreditar, não se ofenda, mas a Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante para a humanidade. É como se fosse um manual que Deus nos deixou. E ao longo da Bíblia você vai encontrar o mais importante, a riqueza mais importante, que é a tua salvação através do amor de Deus. Então, a Bíblia é um livro de amor, ela vai contar a história de amor entre Deus e o homem. Mas se você quiser olhar a Bíblia apenas pelo aspecto financeiro e de negócios, o meu mentor de negócios, inclusive, era judeu e usava muito a Bíblia, você pode ler a Bíblia dessa forma. Ela não foi escrita para isso, ela tem riquezas muito maiores do que o dinheiro pode comprar, mas se você quiser olhar os aspectos financeiros da Bíblia, é muito interessante. Você encontra, por exemplo, a história da mulher empreendedora. A Bíblia incentiva mulheres a empreenderem. É incrível isso. Muita gente que não consegue entender a Bíblia e coloca cascas em cima dela, pode até dizer, olha, a Bíblia é machista. Pelo contrário, a posição que a Bíblia coloca a mulher é de surpreender. Talvez nenhum livro religioso coloque a mulher nessa posição. E no meio da Bíblia você encontra, por exemplo, a história da mulher empreendedora. E se você quiser saber mais sobre princípios bíblicos de negócio e princípios bíblicos de salvação, deixe um comentário nesse vídeo que eu pessoalmente vou fazer questão de tentar te ajudar. Se eu não puder, eu vou pedir para alguém da minha equipe fazer isso, mas se eu puder, com certeza eu vou te ajudar. Eu tenho aplicado esses princípios na minha vida e eu posso dizer que 99,9% dos erros que eu cometi foram porque eu não segui a Bíblia. Então, recapitulando, quem pensa enriquece, Segredos da Mente Milionária, a Startup Enxuta e a Bíblia. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!